Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus afirma que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele, mesmo aqueles que já viveram a sua Páscoa definitiva. Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 25, afirma também: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, nós somos passageiros nesse mundo, vivemos e devemos viver em plenitude, intensamente a nossa vida, dedicando a nossa vida a Deus. Porém, Jesus, no Evangelho de hoje, afirma que nós somos cidadãos do céu. A ressurreição de Jesus é um fato atestado pelos que conviveram com ele. E a ressurreição de Jesus se tornou o alicerce da igreja nascente. Se nós quisermos voltar às fontes do cristianismo, a ressurreição do Senhor deve ser o alicerce da nossa vida cristã. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 33, nós lemos: com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Em todos eles era grande a graça. Então a igreja nasce desse testemunho de que Jesus venceu a morte. Aqui nós vamos ver a ação escatológica de Deus como fundamento da fé pascal. A ação escatológica nos remete ao futuro da ressurreição, das coisas últimas. E a ressurreição dos mortos implica o reconhecimento de um Senhor onipotente, Deus absolutamente livre, distinto do mundo, que tem capacidade de trazer a vida a todos que passaram pelo vale da morte. Crer na ressurreição é crer na onipotência divina. É uma expressão magnífica do poder divino de Deus. Devemos olhar para este evangelho e entender que Jesus está falando que Deus é um ser supremo, que salva os mortos. É também o único que pode justificar o pecador, santificar o pecador, conforme deixou bem claro São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17. Deus que dá vida aos mortos
e chama à existência as coisas que estão no nada. Essa grandeza de Deus, que pode fazer tudo novo. Também na ressurreição dos mortos nos convida à vida eterna, à vida totalmente nova, sem sofrimento, sem tristeza, onde viveremos ao lado do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a ressurreição é o destino de cada um de nós. Então, um dia, aqueles que partiram são chamados à coroação da obra salvífica do Redentor e buscar em Cristo a glória eterna. A ressurreição vai ser o último capítulo da nossa passagem histórica para Deus. E no caminho de salvação, essa passagem histórica, essa Páscoa definitiva, teve início com a encarnação do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E na encarnação já nos convida a sermos homens e mulheres voltados para a ressurreição, para a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. A Eucaristia que nós recebemos aqui na Terra é o sacramento que nos conduz à eternidade. Então nós somos chamados a estar nesta contínua união com Cristo ressuscitado por meio do sacramento da Eucaristia. Na missa, na sua comunhão, comece a preparar degrau por degrau para chegar à vida eterna. E para chegar à eternidade, é necessário renunciar ao pecado nessa vida. O pecado pode significar para nós a morte eterna, a morte onde viveremos eternamente longe de Deus. E não é esse o teu destino. Deus te fez para viver e reinar eternamente ao lado dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.